que eu gostaria que a gente conversasse é sobre paz. Pessoalmente, é um tema que eu gosto demais. Eu oro isso, você já orou particularmente comigo, você vai me ver orando e Senhor, encha de paz. Paz. É o que nós precisamos. O mundo busca paz. E paz é o tempo para a gente, né? É o tema para a gente nessa manhã. A gente vai falar um pouquinho em João capítulo 14, que é um dos textos talvez mais conhecidos da palavra de Deus. Se você quiser aí abrir sua Bíblia em João capítulo 14, eu vou comentar um pouco a respeito desse capítulo inteiro, mas eu gostaria que a gente ficasse somente em um verso. Mas João capítulo 14 começa com um dos textos que, se você foi menino ou menina, criado na igreja, na escola dominical, você conhece. Se você aprendeu como eu na versão Almeida Corrigida, você fala, não se turbe o vosso coração. A Nova Versão Internacional fala, que o coração de vocês não seja perturbado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus falando com os seus discípulos, porque na casa do meu Pai tem casa para vocês. Tem lugar reservado para vocês. Tem muitas moradas, diz a versão Almeida. Tem muitas moradas, porque se não fosse dessa forma, Jesus continua dizendo e João narra, eu teria dito para vocês, porque eu vou preparar lugar. Aí ele fala, e se eu for, outras versões falam, quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar, virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Aí Jesus fala uma coisa com os discípulos e eles entram assim, meio que em pânico. E eu estou sabendo muito de pânico esses dias. Eles entram assim, meio que em pânico, e ele fala com eles, e vocês sabem o caminho. Tomé, aquele que depois tem um encontro com Jesus, o que não crê, né, que só crê se ele vê, ele fala, Senhor, espera aí, como é que a gente vai saber o caminho, se a gente nem sabe para onde o Senhor vai? Jesus continua o bate-papo, pois mas se vocês, de fato, me conhecessem, vocês saberiam para onde eu vou. Porque eu e o Pai, ele fala, eu e o Pai nós estamos indo para o mesmo lugar, a gente faz as mesmas coisas, nós somos um. Em outras palavras, eles falam, aí vem Filipe e fala, Senhor, faz o seguinte, mostra para a gente então o Pai. Se o Senhor mostrar para a gente o Pai, já resolve o negócio. Se você parar e prestar atenção um pouquinho, no mínimo a gente poderia dizer, esses discípulos estão confusos. Confusos. Espera aí. Primeiro ele fala que tem um monte de morada na casa do meu Pai, que eu vou para lá, vou preparar, vocês sabem o caminho, a gente nem sabe para onde é que ele está indo. Ele fala, mas vocês sabem. Depois ele fala que ele e o Pai são um, e que se conhecesse ele, conheceria o Pai, se soubesse a respeito dele, saberia a respeito do Pai. Ele fala, não sei nem quem é o Pai, eles estão confusos. E Jesus fala com eles, se vocês me conhecessem de verdade, vocês conheceriam o Pai, porque nós somos o Pai. Nós somos um, eu e o Pai somos um, nós somos a mesma coisa. Ele vai falando todas essas coisas para os seus discípulos, eles ficam assim, meio que na confusão, sem saber, e Jesus começa uma promessa para eles. Ele falou o seguinte, que eu preciso ir. Eu preciso ir para o Pai, porque quando eu for para o Pai, Ele vai enviar um outro Consolador, né, diz na Almeida, ou na Nova Versão Internacional, fala, um outro conselheiro. Um outro conselheiro, porque Ele vai ficar com vocês e em vocês. Olha que coisa bonita. Com vocês e em vocês o tempo inteiro. E Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Acho isso bonito. Semana passada a gente falou um pouquinho a respeito disso. Que a obra de Jesus foi completa naquilo que Ele tinha para fazer. Mas Ele deixou uma tarefa extra, que Ele não fez. Eu comentei isso e vale a pena a gente parar e pensar uma outra vez. Se Jesus fosse o pastor da sua igreja, como é que seria? Imagina, a proposta dele de músicas para poder cantar. Eu não sei se Deus vai se agradar muito desse estilo de música, mas é Jesus, Ele é Deus. Não, toda a proposta está bem feita. Ele fez uma proposta, o comitê aprova na mesma hora, porque você conhece aquele versículo, né? No mundo tereis diáconos, mas no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas aí Jesus é o pastor, Ele está propondo todas as propostas do comitê, aprova na mesma hora.
Nós vamos mudar um pouco o estilo dessa reunião. Falar, mas será que Deus vai gostar disso? É essa forma? Não, é Jesus. Mas só que não. Mas ele deixou alguém para poder ensinar todas as coisas. E eu comentei, e vale a pena a gente repetir. O que você acha melhor? Andar com Jesus de mãos dadas, lado a lado com você? Ou andar com ele dentro de você? Aí ele fala, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque é só se eu for para o Pai que Ele vai poder mandar um Consolador que vai estar com vocês o tempo inteiro. Jesus em carne, Ele não tem condição de estar em todos os lugares, mas Ele é Deus, Deus está em todos os lugares. E o Espírito Santo, Ele fala, Ele vai estar com vocês e em vocês. Aí ele vai e muda o assunto assim, quase que totalmente, e é o verso que a gente vai falar nessa manhã, o verso 27. Ele fala o seguinte, Nova Versão Internacional diz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Acho isso tão interessante. Tão interessante, não perturbe o coração de vocês, não tenha medo. A realidade é que o mundo vive em busca de paz. E pensa bem, repara a sua vida, faz uma reflexão da sua própria vida e pensa o seguinte, se você tivesse um pouquinho mais de paz, como é que seria a sua vida? No seu trabalho, se você tem pessoas que trabalham para você, seus funcionários, se eles te dessem um pouquinho mais de paz, fizesse aquilo que você está propondo para poder fazer, do jeito que você está propondo para poder fazer, que eles fossem um pouco além daquilo que você está pedindo ou mandando, e de fato colocassem essas coisas para ir além, te dessem um pouquinho mais de paz. No seu casamento, se você tivesse um pouquinho mais de paz, conta uma história que 3 rapazes tinham sido enviados para a guerra, e eles começaram a bater o papo, e a pergunta deles era o seguinte, por que você veio para cá? Não, minha vida não tinha nada. Minha vida não tinha nada, tu estava querendo um pouco mais de aventura, tem uma turma aí que joga uns jogos aí de guerra, esse tipo de coisa, né? Mais ou menos desse jeito assim, estou querendo um pouco de aventura, tem nada, só aquela mesma coisa, estão vindo para cá, que aqui, tipo assim, a adrenalina bombeia o tempo inteiro, então todo instante você está assim, ligado, estão vindo por causa disso, né? E aí o outro, por que você veio? Meus pais enchiam demais a paciência, estava querendo fazer uma coisa diferente, chega daquele negócio, eu vim para cá. Ele falou, mas e o seu, o terceiro? Eu falei, não, eu sou casado, eu estava querendo um pouco de paz. Vim para cá, são espaços, as pessoas buscam paz. Mas Jesus fala aqui, e eu queria destacar isso para vocês, a primeira partezinha que ele fala aí, eu deixo a paz a vocês. Eu deixo a paz a vocês. E se você parar e pensar nessa expressão que Jesus fala, e João narra isso aí de uma forma muito bonita e exata, você pode parar, pensar e escrever, se você quiser, no seu boletim, que paz é um presente de Deus. É um presente de Deus. Vocês não vão comprar paz, vocês não vão conquistar paz, mas ele fala, eu estou indo e eu deixo a paz para vocês. Eu deixo... A primeiro momento, essa paz e o Espírito Santo que ele acabou de prometer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A primeiro momento. Para aqueles discípulos, então, muito mais do que para a gente. Porque para nós, a gente olha o relacionamento com Jesus e o Espírito Santo, eles estão tão ligados que não dá para você poder separar uma coisa da outra. Para aqueles discípulos que ainda não tinham o Espírito Santo com eles de uma vez por todas, era uma promessa. Na minha casa, se eu faço uma promessa, se a Gui faz uma promessa, a primeira pergunta que vem depois da promessa é hoje? Nós vamos fazer tal coisa, é hoje? É hoje? Jesus fala, eu vou enviar um Consolador. Eu imagino aqueles discípulos parando e pensando, é hoje? Ele fala, não é hoje não. Ele fala, mas quantas vezes que a gente vai ter que dormir e acordar? Que é a pergunta, não sabe contar dia. Lá em casa não sabem contar dia. Então eles perguntam, quantas vezes a gente vai ter que dormir e acordar? Aí a gente fala, você vai dormir e acordar, 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 aí vai chegar o dia. E sai feliz da vida. Já perdeu as contas de quantas vezes vai ter que dormir e acordar. E Jesus fala, eu deixo para vocês.
Olha a promessa dele. Ele fala, não vou embora para o Pai, e depois que eu for embora para o Pai, vocês vão ter paz. Não, ele fala, eu deixo para vocês a paz. É hoje. É uma pergunta interessante para a gente, porque a paz é um presente de Deus, e se você parar e pensar um pouquinho mais no que está acontecendo, todo esse contexto, você vai descobrir uma coisa, que você pode estar confuso, sem saber exatamente o que é, sem ter um conhecimento teológico, que é o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Aí você para e pensa, se eles soubessem um pouquinho mais das profecias, se eles lessem um pouquinho mais, eles iam saber que Jesus ia para o céu, que vai voltar, que tinha promessa do Espírito Santo, mas eles não sabiam. E mesmo assim, Jesus falou com eles, eu deixo para você paz. Resumo da história. Talvez você esteja vivendo um momento confuso da sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de incertezas na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento que você não sabe nem o que vai acontecer depois. E sabe qual a palavra de Jesus para você? Eu te deixo a paz. Você está entendendo a ideia? Você não precisa saber demais de Deus. Você não precisa conhecer demais de Deus, você não precisa ter noção de todas as profecias. Tudo que você precisa, e é o que acontece com esses discípulos, é ter um relacionamento com Jesus. Ao longo desse capítulo, Jesus fala com seus discípulos, eu vou me revelar para vocês, eu vou me apresentar para vocês, eu me deixo ser conhecido de vocês, os discípulos deles. Vocês são discípulos de Jesus? Amém. Somos discípulos de Jesus. Ele fala, eu me deixo ser conhecido por vocês. Judas, e João abre parênteses e fala, que não é o Iscariotes, faz a pergunta para Jesus, mas por que o Senhor vai se revelar para nós e não para o mundo? É uma outra coisa. Você já se fez perguntas parecidas com essa? Por que faz isso comigo e não com outros? Em algumas horas a gente faz essa pergunta. Por que faz isso comigo e não com os outros? Pelo fato de que a gente está achando que os outros são melhores que nós. São raras as vezes que a gente faz. Por que faz isso comigo e não com os outros? Quando a gente está se achando numa boa coisa. Recebi uma promoção no serviço. Meu salário aumentou 75%. E você vai lá no chefe e questiona para ele, por que o seu salário subiu do seu colega? Não. O seu colega vai. A paz, Jesus deixa para você mesmo quando você está se achando inferior. E é um presente dele. É um presente dele, que a palavra de Deus fala de uma forma tão bonita e chama isso aí de graça. Graça, um presente de Deus. Graça. Eu deixo para vocês a paz. Tudo que você precisa para receber essa promessa de Deus e para que essa promessa de Deus, Jesus Cristo, seja verdade na sua vida, é ter um relacionamento com Ele. É o que Ele falou com aqueles discípulos. Eu vou me revelar, eu vou me apresentar para vocês, porque vocês me amam. E Ele fala um tanto de outras coisas que é interessante para a gente. Ele fala, porque quem me ama, guarda aquilo que eu estou falando. Quem me ama, guarda aquilo que eu estou falando. Eu disse que, a princípio, não fazia muita diferença para os discípulos a promessa do Espírito Santo, mas para a gente faz toda a diferença a promessa do Espírito Santo, porque o que Jesus fala, quem me ama, guarda aquilo que eu estou falando. Aqueles discípulos não tinham a mínima dúvida de que eles tiveram um encontro com Jesus Cristo, sim ou não? Eles andavam com Ele fisicamente, lado a lado com Ele, eles comiam com Ele, eles riam com Ele, eles abraçavam, eles se abraçavam uns aos outros, eles estavam juntos, eles não tinham dúvida de que eles tinham encontrado Jesus, sim ou não? Para a gente, essa coisa é meio diferente. Que dia foi que você abraçou Jesus lado a lado e saiu andando com Ele? É fé. É fé, você faz isso pela fé, com seus olhos da fé você vê Jesus Cristo, aleluia. Com seus olhos da fé, com a sua percepção espiritual, você sente o direcionamento de Jesus. Com a presença de Jesus na sua vida, você sabe que você teve um encontro com Ele, mas você e eu, você só sabe disso por causa do Espírito Santo.
Só por causa do Espírito Santo. Porque quando Jesus promete para eles, eles não tinham, mas ele prometeu, e nós vivemos num tempo que nós já temos esse Espírito Santo, e o que ele prometeu para os discípulos, para nós é realidade. Esse Espírito nos guia em toda a verdade. Se você é guiado ou guiada na verdade, é o Espírito de Deus que te guia nessa verdade, não é o seu próprio intelecto. É o Espírito de Deus que fala dentro da sua orelha quando você está fazendo um negócio que você não deveria fazer, e fala, você está andando numa linha diferente aí. Não é a sua própria consciência que te provoca quando você está falando uma mentira. Mesmo que seja aquela mentirinha das mais bobas possíveis, do tipo, por que essa coisa está fora de lugar? Você fala, não sei o que aconteceu. E você sabe. E a sua cabeça fala assim, você não deveria ter falado dessa forma. Mas você fala, porque você já está americanizado? Whatever. Quero nem saber. O Espírito de Deus te incomoda. E sabe como você sabe que você teve um encontro com Jesus? Quando o Espírito de Deus te movimenta. Quando o Espírito de Deus se movimenta dentro de você. Te incentiva a buscar mais a palavra de Deus, a presença de Deus, a saber mais. E aí é a hora em que Jesus vai encher o seu coração, a sua vida, com a promessa que ele fez para os discípulos aqui. E talvez seja um dos melhores momentos para a gente poder falar disso. O último domingo de um ano. E que seu próximo ano seja um ano cheio de paz. Cheio de paz. E paz é um presente que Deus dá. Mas João narra, Jesus fala, João narra, e a próxima parte, no verso que a gente falou, ele destaca mais um pedaço, e ele fala, não só fala que ele deixa a paz, mas ele fala, eu deixo a minha paz eu dou a vocês. Paz não só é um presente de Deus, mas como paz é uma coisa especial para Deus. É uma coisa especial para Deus. Ele está ali, o que ele tem de melhor, ele coloca, dando para os seus discípulos. Pode anotar aí, o segundo pensamento para a gente. É algo especial para Deus, essa paz. É algo que só Deus tem, da forma como Ele tem, só Ele pode te dar. Eu deixo a paz. É a minha paz, a paz que eu uso, em outras palavras. A paz que eu uso, eu dou para vocês. Imaginem a vida de Jesus, a forma como Ele estava aqui neste mundo. A gente estava cantando aqui agora há pouco, e eu gosto de pensar nisso. Ele sendo Deus, o apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve a carta aos Filipenses. Ele não teve, a versão corrigida fala uma palavra difícil, e talvez se você é noveleiro, você vai ficar pensando em outras coisas. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpadora, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Nova Versão Internacional fala de uma forma, um português mais aberto. Ele não teve como algo a que ele se devesse apegar o fato de que ele era igual a Deus. Essa é a ideia. Ele não se apegou ao fato de que ele era Deus, mas ele se fez humilde, ele se humilhou, se colocou na forma de homem ele se colocou na forma de servo, e morreu, e não morreu uma morte qualquer, ele morreu uma morte de cruz. Acho isso tão interessante, ele vai só descendo, até que chega um ponto que o apóstolo Paulo fala, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe colocou um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e até debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. É bonito, me arrepia aqui. Hoje alguém falou comigo, gostei dessa sua versão roqueira. Eu estou arrepiado aqui. Só de parar para poder lembrar que toda língua, e a minha língua, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E a sua língua? Amém? Amém? Algo especial para Deus. Uma ocasião, eu morava no Brasil, morava na casa dos meus pais, eu era solteiro e eu trabalhava na área de tecnologia e por causa do meu trabalho eu viajava muito. Mas eu tenho alguns sobrinhos, 2 deles, que ficavam muito tempo na casa dos meus pais. Naquela época eles eram crianças, hoje são homens velhos já. Mas eu sempre falava umas coisas com eles quando eu ia viajar. Uma ocasião, eu estava para viajar e fiz uma promessa para os dois meninos.
Eu não sei de onde eu tirei aquela história, mas estava eu e eles estavam no meu quarto, eu estava mexendo no meu computador, fechando a coisa, eu falei com eles, fechei, falei, vou viajar, e comecei a dividir as minhas coisas com eles, né? Falou, se eu morrer na viagem, você pode ficar com isso, você fica com aquilo, você fica com esse outro, para um deu um violão, para o outro deu não sei o que lá, e falei com eles, e esse computador, vocês podem ficar para vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas isso era final dos anos 90, não era muita gente que tinha computador naquela época. Os olhos deles são normais, são igual aos meus, não. Mas eles cresceram, né? Falei, uau, né? E viajei, voltei, cheguei da viagem, cheguei em casa, e estava direitinho, tudo certinho, e minha mãe falou comigo, meu filho, não faz isso com os meninos, não, né? Eu falei, fazer o quê, mãe? Nem estava lembrando mais daquele negócio. Você ficou falando os negócios para eles. Eu falei, falando o quê, mãe? Eu falei, não, você falou com eles, você ia distribuir as coisas com eles e o computador. E os meninos chegaram para mim e falaram assim, vó, estou com a dor do tio, mas ele falou que se ele morresse, a gente podia ficar com esse computador para a gente. Algo especial. Talvez agora esses discípulos estivessem pensando, tomara que ele vai logo, né? Tomara que ele vai logo, porque ele vai deixar algo que é especial dele para a gente. Algo que é especial. Algo que vale a pena. Ele falou, eu deixo para vocês, não é uma paz qualquer, é a minha paz. E aqueles discípulos estão andando com Jesus agora há um bom tempo, praticamente 3 anos andando juntos. E eles conheciam os desafios que Jesus passava. E conheciam como no meio daqueles desafios, ele conseguia sobreviver, mesmo assim, em paz. Você pode respirar fundo? Puxa pelo nariz e solta pela boca. Eu fiz esse exercício semana passada um monte de vezes. Pode fazer isso, faz mesmo. Paz. Ele fala, eu deixo com vocês a paz. A minha paz. A minha paz eu dou para vocês. A minha paz eu dou para vocês. Esses dias eu estava lendo um livro e eu achei uma coisa interessante, e o autor dizia que ele fez uma festinha de aniversário para a filha dele, e a filha dele queria uns balões, daqueles balões com hélio, né, que sobe, né, e só que os balões com hélio acabaram, e ele foi lá e soprou alguns balões, preparou direitinho, amarrou o balão no alto, tudo bonitinho, então estava tudo parecendo que estava do mesmo jeito que a menina queria, até eles desamarrarem os balões. Uns ficaram para cima, outros começaram a cair, a menininha ficou triste, falou, pai, não era isso que eu queria. E ele tentou convencer, ele dizia, eu tentei convencer com ela, não, com esse aqui, você pode brincar de quem deixa o balão no alto mais tempo. E por uns poucos segundos aquilo ali interteu, ela falou, não, mas não é isso o que eu queria. Não é isso o que eu queria. A paz que o mundo oferece é uma paz nesse estilo assim do balão que você sopra com a sua própria boca. Para você poder mantê-la funcionando, você vai ter que dar tapa demais para cima. Para que o mundo consiga viver em paz, você vai ter que se mexer demais. Porque se você parar, ela acaba. Se você parar, ela acaba. Aliás, o último destaque que Jesus fala na forma dele da paz, eu queria destacar isso para você, que ele fala, eu deixo a paz, depois ele fala que ele deixa a minha paz, ele destaca uma próxima coisa, ele fala, eu não a dou como o mundo dá. Aí você faz uma pausa aqui, e você volta nas suas aulas de história geral, e você lembra dos filósofos que viveram antes de Jesus. Sócrates, Platão, todos eles já tinham passado. Toda a estrutura de filosofia que a gente conhece hoje, já existia na época de Jesus. E ele fala, eu não dou como o mundo dá. Eu sou um fã de carteirinha de psicologia. Eu tenho um monte de amigos, colegas de ministério que detestam psicologia. A razão deles eu entendo, não questiono, não brigo com eles, e um é meu amigo em particular, e ele detesta a psicologia, mas eu gosto. O que faz que alguns líderes religiosos detestem a psicologia é o pressuposto que a psicologia trabalha. O pressuposto da psicologia é o seguinte, a resposta para o seu problema está dentro de você. Esse é o pressuposto da psicologia. Começa a história a partir daí. Você tem dentro de você a resposta para os seus problemas. Aí alguns líderes falam assim, mas isso não pode ser verdade, porque a resposta para todo o problema do ser humano é Jesus. Aleluia, né? E como você pode dizer que está dentro do sujeito? Aí eu penso, não falo isso não estou falando isso aqui agora, talvez eles vão me assistir pelo vídeo. Para um cristão, então, filho,
A psicologia deveria fazer mais sentido ainda, porque Jesus mora dentro de você. Deveria fazer mais sentido, então, porque Ele mora dentro de você. Para quem não tem a fé em Jesus Cristo, realmente vai estar complicado. Aí vai ser justamente essa paz que o mundo dá. E que Jesus estava falando, e eles conheciam isso. Eles sabem dessa história. Eles viviam debaixo de um império, Império Romano. Você lembra da sua aula de história, o Império Romano. Se você tem criança em casa, e alguns de vocês não têm crianças mais, mas já tiveram, você vai entender melhor do que qualquer um que não tem criança o Império Romano. Da tarde da noite na sua casa, você mora num apartamento que tem vizinhos embaixo. Criança anda com os pezinhos que... Eles não sei como eles conseguem, mas eles andam desse jeito. Aí você fala com eles, pisa leve. Império Romano. Porque se você pisar pesado mais uma vez, eu vou fazer você pisar leve. Se você não tem criança, você já fez isso com eles. Eles olham para você, vocês têm um olhinho pequeno, eles arregalam. Né? E tem paz. Todo mundo quietinho, até você virar as costas. Você vira as costas, todos os brinquedos voltam de novo a funcionar, o andado volta a ser pesado, e você volta e fala, o que foi que eu falei? Qual parte que você não está entendendo? E a paz volta de novo a funcionar no Império Romano. Uma paz à base de quê? Da força. Uma paz, o mundo nunca viveu paz até então, na época de Jesus, como no Império Romano. O mundo era todo tranquilo. Mas você conhece a história, você sabe como é que o mundo era tranquilo. E aquilo que Jesus fala, eu não te dou a paz igual o mundo dá. Porque essa paz do mundo aí, tão logo morre o imperador, a coisa vira de cabeça para baixo, tem revolta para todo lado, até levantar um outro que a gente apelida na história, tem punho de ferro. E gera paz. Mas isso não é paz. Jesus fala, minha paz não é essa aí não. A minha paz não é paz de balão que você vai ter que ficar batendo para poder subir. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá. Porque é uma paz duradoura. O problema da psicologia, e quando ela acha dentro do homem a resposta para o seu próprio problema, é que é uma paz que é a paz que o mundo dá. Vai durar até a sua próxima crise. Vai durar até o seu próximo piripaque. Vai durar até a próxima coisa que vai tirar a sua paciência. E Jesus fala com eles. Eu deixo para vocês a minha paz, que não é como a que o mundo te dá. E talvez um dos textos que eu mais amo, e que vocês já me escutaram falando múltiplas vezes, se você já teve em qualquer culto de domingo aqui na igreja. A paz de Jesus é uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que excede a todo... Como que você pode ter paz se você está vivendo no ambiente que você está vivendo? Como que você pode ter paz se a sua vida enfrenta as coisas que você está enfrentando? Como que você pode ter paz mesmo no meio de tanta guerra? As respostas estão nesse texto. Paz é um presente de Deus. É um presente para quem tem um relacionamento com Jesus. Isso é bonito. Ele fala para aqueles discípulos, vocês vão ter paz, porque eu estou deixando com vocês. Eu me revelo para vocês. E sabe o que Jesus fala para você nessa manhã? Eu me revelo para você. Coloca seu nome na lacuna. Eu me revelo para você, fulana. Eu me revelo para você, fulano. Eu me revelo para você porque você me ama. Você ama Jesus? Amém? Amém? Você ama Jesus? Amém. Ele fala, quem me ama, faz aquilo que eu estou falando. Isso é importante para a gente, porque nós vamos sair daqui a pouco, e a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é, eu vou fazer aquilo que Jesus está falando? Porque Ele me fala tantas coisas, mas às vezes eu quero fazer do meu próprio jeito. Quero fazer do meu modo. Falo, Senhor, quem tem crianças, as crianças sofrem, né? Tira esse adesivo aqui para mim, Senhor. Eu quero fazer, você começa a tirar. Fala, não, pode deixar comigo aqui agora. Eu já resolvo. Você não sabia até agora. Agora você sabe tudo.
Monta essa boneca para mim aqui. Sabe tudo agora, né? Já sabe tudo, resolveu tudo. A gente faz isso com Deus. Você deixa, eu deixo, que Ele resolva os nossos problemas até a gente começar a ter uma noção para onde é que a coisa está indo. Aí quando a gente começa a ter uma noção para onde a coisa está indo, a gente fala, sai daí, Senhor, deixa eu tomar conta agora. Que eu já sei direitinho como é que vai. Até o próximo piripaque. Aí o problema que você descobre é quando o seu terapeuta, você descobre que ele também faz terapia. Você descobre que ele também, mas eu pensei que ele era a resposta para mim. Ele fala, não, eu também faço terapia. Eu também faço terapia. E Jesus fala, minha paz não é como essa paz que o mundo dá. O balão da paz dele é um balão que já está para cima. É um balão que já está para cima, porque ele é paz nele mesmo. Ele é paz nele mesmo. É um presente de Deus, é algo que é especial para Deus. Você vai enfrentar, você vai sair daqui dessa sala e você vai enfrentar 1001 dificuldades, 1001 problemas. Mas lembra disso, que a paz que Jesus tem para você e a que Ele dá para você não é uma paz qualquer, é a que Ele usa. A que Ele usa. Eu sempre falo isso a respeito dos restaurantes. Aqui na nossa região tem diversos restaurantes, e se você já foi em algum restaurante chinês, você quer saber se aquele restaurante chinês, se a comida é de fato boa ao modo chinês? Não quer dizer que é boa ao seu modo não, né? Mas é boa ao modo chinês? Olha se tem algum chinês comendo lá. Você vai reparar que a maioria dos restaurantes chineses que você vai, não tem chinês nenhum comendo lá. É tudo aculturado para o lugar. É tudo aculturado. Você quer saber se uma coisa é boa? Você vai num restaurante brasileiro, se tiver outros brasileiros comendo lá, aquele restaurante tem comida brasileira. De fato, do jeito que o brasileiro come. Se você for num restaurante brasileiro, que a comida não é do jeito que o brasileiro faz, não vai ter brasileiro ali. E Jesus fala, eu te dou a paz que eu uso. Eu não pego uma paz emprestada em algum lugar para poder trazer para você, não. Eu dou para você a minha paz. E a minha paz não é igual à paz que tem nesse mundo. Sabe, vale a pena a gente parar, pensar, e nos momentos que a gente está agora, momentos que vão iniciar um novo ano, que tipo de paz eu quero experimentar nesse novo ano? Eu quero experimentar. Com todos os detalhes, com todos os pontos, com todas as vírgulas, com todos os traços nos T's, da paz que só Jesus tem para dar. No meu relacionamento com a minha família, com minha esposa, com os meus filhos, no meu relacionamento com os meus irmãos, no meu relacionamento com as pessoas que trabalham junto comigo de uma forma ou de outra. Eu quero experimentar e transmitir para todos esses a paz que é só Jesus que tem para dar. É bonito esse tema paz, mas se a gente não viver conforme Jesus quer que a gente viva, a gente não tem condição de experimentar. E se em algum momento na sua vida você para, olha, pensa e descobre, falta paz na minha vida em algum lugar, vale de fato a pena você voltar e reparar como está o meu relacionamento com aquele que tem paz para dar. Como que está o meu relacionamento com aquele que tem paz para dar? Como que está o meu relacionamento com aquele que tem paz, que não é uma paz qualquer, mas é uma paz que só existe em Deus. Uma paz que só existe em Deus. É só Ele que tem essa paz que excede todo entendimento. O mundo vai olhar para você e falar, como? É um presente de Deus para mim, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Amém? Amém? Que a gente viva de fato um relacionamento com Jesus. Que a gente queira de fato esse relacionamento com Jesus e que dia após dia nós possamos querer mais e mais conhecer Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Orar ao Senhor mais uma vez.